Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification. Meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Bom, nós temos as propriedades mecânicas dos materiais, que basicamente podem ser classificadas como térmicas, elétricas, mecânicas, deteriorativas, ópticas, magnéticas. Ou seja, a gente tem um tendon aí, né? Se a gente pegar as iniciais, só para a gente poder gravar melhor. Então, para que servem essas propriedades? As propriedades servem para prever o comportamento, mas não apenas prever o comportamento, né? Na verdade, o comportamento também pode predizer as propriedades. O fato é que a gente precisa das propriedades mais adequadas para uma determinada aplicação. Então, e essas propriedades a gente consegue obter a partir dos ensaios, né, que a gente realiza nos corpos de prova. Então, esses corpos de prova possuem uma norma, né, de confecção, de modo que o ensaio seja sempre dentro do padrão e a gente possa ter a chamada repetibilidade e a gente possa comparar o resultado com outros ensaios realizados. Então aqui a gente pode ver uma típica máquina de ensaio de tração, mas também pode realizar ensaio de compressão, dobramento, tá? Essas garras, então a gente tem aqui o chamado sistema pistão-cilindro, a gente tem a garra móvel, garra fixa, a gente tem o painel de controle e o corpo de prova, tá? Então a garra móvel, o corpo de prova é aquele que está entre as garras, né? Garra móvel, garra fixa. E a gente tem também o chamado painel de controle para fazer a operação direta desse sistema de modo a executar propriamente o ensaio. Tá, eu dei aqui o exemplo de uma norma indiana nesse caso, mas nem a mais usual. Enfim, vocês podem verificar diversas outras normas que regem o ensaio de tração. Tá? Então, essa máquina realiza esse ensaio até a ruptura propriamente do corpo de prova. Tá? Então é um ensaio destrutivo, visto que esse corpo de prova não poderá mais ser utilizado, ele se partirá em duas partes, não sendo mais possível realizar ensaio de tração nele mesmo, a não ser fora de suas dimensões padrão. Bom, e aí a gente tem o que a gente chama de extensômetro, né, que vai medir o alongamento, nesse caso, ou no caso de tração, o alongamento, mas no caso de compressão, encurtamento, tá? Mas nesse caso aqui, específico de tração, então o extensômetro ele fixa duas extremidades com um comprimento fixo e conforme o corpo vai se deformando, ou seja, nesse caso de tração específico, se alongando, a gente tem o extensômetro, as duas extremidades do extensômetro acompanhando esse alongamento, portanto, eles acusando e lendo, e aí, trazendo para um computador, por exemplo, os dados obtidos em termos de alongamento, ou seja, quanto de alongamento se capturou, e né, para cruzar com o dado de carga aplicada, por exemplo, tá? E aí realizar a feitura de gráficos ou analisar os dados como um todo. Então aqui a gente pode ver os corpos de prova de diversos, de dois materiais nesse caso, mas se a gente analisasse diversos materiais, a gente observaria diversos comportamentos. Então a gente vê aqui que, por exemplo, o aço carbono, ao ser tracionado, obteve-se ali um alongamento menor do que o do aço inoxidável, então o aço inoxidável acabou se alongando mais, né, e o mesmo corpo de prova lá com a sua dimensão padrão. Então cada material, isso é só para salientar que cada material possui um determinado comportamento e isso tem que ser medido normalmente experimentalmente. Então a gente vai ter
essas propriedades comumente vindas aí em catálogos que os fabricantes fornecem, né? Se a gente for cliente de um desses fabricantes, desses fornecedores, por exemplo, a gente já vai obter essas propriedades num PDF, por exemplo, enfim. Agora, se nós formos os próprios fabricantes, né, a siderúrgica, por exemplo, então a gente tem que, em tese, fornecer isso aos nossos clientes, ou seja, em termos de propriedades do material que estamos vendendo. Né? Então, só para mostrar o típico comportamento de diferentes materiais sob carregamento. Bom, aqui a gente já tem o ensaio de compressão, que utiliza basicamente a mesma máquina universal de ensaios, entretanto com outro tipo de garra, de modo que agora haja um encurtamento do corpo. Né? Então aqui tem um componente que está sendo ensaiado. Tá? Então, e esse componente, apesar da gente ter dito que o corpo de prova tem dimensões padronizadas e etc., nada impede também de nós fazermos uma amostra do próprio componente que vai atuar na máquina e ensaiar o componente com as dimensões que ele teria realmente no projeto. Entretanto, às vezes as dimensões são tão grandes que a gente não consegue basicamente fazer isso, tá? Então por isso também a adoção do corpo de prova com dimensões padrão. De qualquer modo, a gente tem as mesmas configurações, né? Sistema pistão-cilindro, garra móvel, garra fixa. Então a garra móvel é que se move, na verdade, por meio do sistema pistão-cilindro. E o corpo de prova sofre aí o encurtamento, por esse caso do ensaio de compressão. E aí a gente tem a STM E9 como sendo a norma citada nesse caso, mas como eu disse, para o caso de tração, repito aqui, existem diversas normas que tratam desse respeito. Então, painel de controle também para operar esse ensaio, mas normalmente conduzido pelo próprio computador, né, cujos dados se extraem para ele. Então existem alguns comportamentos observados no ensaio de compressão. Então, o primeiro deles seria a flambagem, né? Ou seja, quando o corpo é muito esbelto, muito longo com relação à sua seção transversal, acaba ocorrendo esse tipo de comportamento. Existe também o cisalhamento, ou seja, ele acaba... Eu vou explicar isso no vídeo posterior, né? Mas o fato é que ele acaba sendo... apresentando um comportamento de corte, né? Lateralmente ele se desloca. O fenômeno de barril, né? Ele fica um pouco mais... Ele aumenta a sua dimensão ali na região central do corpo. A gente tem a chamada compressão homogênea, em que aí sim a gente tem uma homogeneidade maior da dimensão que cresce. A gente tem o chamado comportamento de duplo barril, né? Também observável em alguns tipos de materiais. E a instabilidade compressiva, em que a gente tem apenas uma região da extremidade, seja de cima ou de baixo, mas normalmente de baixo, em que o material ele ganha a dimensão ali transversal, lateral, numa parte só do corpo, não sendo, né, homogêneo. Então a gente tem essa instabilidade compressiva. Esses são então alguns, claro, a gente pode ter a mescla deles, enfim, esses são alguns dos comportamentos observados nesse tipo de ensaio. Bom, como eu disse antes, a gente tem a possibilidade de ensaiar a própria peça ou ensaiar o corpo de prova, né? Então, mas aí, se a peça for, né,
de fácil prendimento nesse sistema garra fixa, garra móvel, e se esse componente ele tiver dimensões que permita que faça o ensaio na própria peça, então isso pode ser feito, porque aí detectar-se-á o esforço né, verdadeiro ali naquela peça, por conta das dimensões de projeto serem aquelas que estão sendo ensaiadas. Então, mas nem sempre se consegue, então usa-se a questão do corpo de prova padrão da norma. Então esses resultados, claro, a gente pode extrair, e aí depois, após isso extrair diversas propriedades, porém os resultados são primariamente expressos em tensão e deformação. Tá? Tensão e deformação, então, são justamente por conta de depois poder extrapolar, porque a gente pode fazer essa extrapolação para qualquer dimensão. Tá? Se a gente, por exemplo, estabelecesse em função de outras grandezas, a gente não conseguiria extrapolar para outras dimensões, ou seja, aquele corpo de prova, obteríamos resultados para aquele determinado corpo de prova, mas para um outro de outras dimensões, para uma peça, para um componente de outras dimensões, não conseguiríamos fazer a analogia necessária, a correspondência. Então, por isso que a gente expressa em termos de tensão e deformação, por conta de ser respostas que a gente pode extrapolar para outros componentes que utilizem, é óbvio, o mesmo material. A gente está ensaiando aqui, na verdade, o material. Então, se a gente observar aqui o comportamento de um aço estrutural típico, né, a gente está falando aí de um SAC 50, de um STM A36, STM A572, tá? A gente não vai se preocupar muito com essa nomenclatura nesse momento, visto que isso pende mais para seleção de materiais, tá? Mas a gente vai se preocupar com um aço estrutural típico aqui, tá? Só para a gente observar aqui o comportamento de tensão e deformação. Então existe esse gráfico que pode ser traçado por meio, né, como resultado, como resposta desse ensaio. Então a gente tem aqui no eixo Y sigma, né, tensão, e no eixo X deformação epsilon, tá? Representando aí deformação por epsilon, como a gente viu no slide a respeito disso numa aula anterior. Então, se a gente, por exemplo, executar um ensaio de tração nesse material, a gente vai observar inicialmente que ele responde de modo elástico e de modo proporcional, tá? De forma que a gente chega a um ponto A, que a gente acaba chamando de limite de proporcionalidade, ou seja, qualquer a tensão é proporcional à deformação. Tá? Então, até o ponto A, ou seja, do início até o ponto A, nós temos a proporcionalidade da tensão com a deformação. Tá? Ao prosseguir com o esforço sendo realizado, ou seja, com o ensaio de tração, tá? Imagina o ensaio de tração, então, a gente chega ao chamado ponto B, que então pode ser considerado ou chamado, nomenclaturado como limite elástico ou início da fase de escoamento, tá? Ou seja, até o ponto B o corpo se deforma de maneira elástica, ou seja, se a gente estiver lá executando o ensaio, por exemplo, então imagina, a gente está no limiar do ponto B. Ao cessar o esforço, então imagina, a gente está aplicando esforço, mas ao cessar o esforço, ainda no ponto B ou um pouquinho antes do ponto B, ao cessar o esforço, toda a deformação é recuperada e o corpo volta às suas dimensões originais. Então, do início até o ponto B, ao cessar o esforço aplicado, o corpo volta
a ter a forma e a dimensão que possuía antes da aplicação da força. Agora, após o ponto B, ele não mais recupera a sua forma e sua dimensão originais. Tá? Então, o ponto B é o limite entre o regime elástico e o regime plástico, ou seja, a partir do ponto B ocorre o que a gente chama de fenômeno do escoamento, ou faixa de escoamento. Escoamento no sentido de apresentar considerável deformação quando comparada a pequena variação de tensão. Então a gente acaba tendo ali um ponto C e um ponto D, que são lá os limites de escoamento, digamos, o C seria um médio e o D seria o mínimo e o B seria o máximo. Então a gente tem o limite de escoamento máximo como B, por exemplo, o limite de escoamento mínimo como D e um limite de escoamento médio como C, por exemplo. Tá? Então a gente tem a chamada faixa de escoamento, né, compreendida entre B e D. Tá certo? Ao atingir o ponto D, a gente já está na fase plástica, né? Agora o início da fase plástica, e a gente tem o que a gente chama de fase plástica linear, né? Ou seja, ao cessar o esforço, ele não vai mais recuperar mesmo a sua forma e dimensão originais. Entretanto, ele apresenta a partir desse ponto um comportamento linear de tensão e deformação, até atingir um ponto chamado de E, que é a distinção entre a fase plástica linear e o que a gente costuma chamar de agora, o que está por vir, né, essa fase não linear. Então ele divide a parte linear da não linear, ou seja, a linear é a fase plástica linear e a não linear é o que a gente chama de, e aí ocorre esse fenômeno de endurecimento por deformação. Né? Então a gente tem o material se endurecendo pela deformação de grande magnitude agora imposta, até que atinge um chamado ponto F, que a gente chama de limite de resistência à tração, tá? E depois a gente tem o ponto G, que aí sim ocorre a ruptura do material, né? Ou seja, o rompimento, o material se divide em dois, nesse caso o corpo de prova em dois, tá? E a gente tem então o material sendo destruído propriamente. E entre os pontos F e G, a gente tem uma estricção acentuada. E o que seria estricção? Deixa eu só colocar aqui em termos das curvas tensão-deformação de engenharia, né, que a gente vê comumente, é a mais falada pelo menos. Mas também temos a curva tensão-deformação real. Deixa eu só explicar a diferença entre as duas. Na curva tensão-deformação de engenharia convencional, a gente tem a manutenção da área original do início ao fim, ou seja, considera-se que a área original é mantida do início ao fim, de modo que ela é... Por isso é que a gente observa esse comportamento da tensão diminuindo por conta do avanço de deformação, né, na linha vermelha completa. E a gente tem o que a gente chama de curva tensão-deformação real, ou seja, conforme... E aí a real, ela, na verdade, ela vem lá do zero, acompanhando a linha vermelha, e ela só se desvencilha significativamente, digamos, né, a partir do ponto E, que já deixa de ser linear, e vai até o ponto G'. Então, a diferença entre a curva tensão-deformação de engenharia ou convencional e a real é a seguinte: a de engenharia convencional ela considera
a área, aliás, como sendo constante do início ao fim. Já a curva tensão-deformação real considera a área variável agora. Então, a área variando, a gente agora tem sim uma maior tensão, né, com o avanço da deformação. Então, imagina que a gente mantenha a carga constante, imagina, num determinado patamar, né? Claro, a gente tem que avançar com a carga, mas imagina que num determinado patamar a gente mantenha já a carga com uma certa constância. Então, se a gente tem algo como uma área constante, no caso da curva tensão-deformação de engenharia, a gente tem, é claro, aí considerando a carga constante, a gente acaba reduzindo a carga e acaba reduzindo também a tensão. No caso da curva tensão-deformação real, a gente tem como a área vai diminuindo, então essa tensão vai aumentando, mantendo essa carga até no regime de constância. Então a gente tem esse comportamento básico de um aço estrutural típico, tá? A gente tem a fase plástica, né, englobando ali desde o ponto B até o ponto G, tá? Só para salientar isso. E a fase elástica, então, do início até o ponto B. Né? Se a gente pudesse separar no macro, né, entre fase elástica e fase plástica. Para a gente, o importante vai ser exatamente o ponto que divide essas duas regiões. Tá? Esses são os mais importantes, visto que para nós, para o nosso curso, nossos objetivos aqui, a gente não vai querer em momento algum que o material exceda o limite elástico, o limite de escoamento, para que a gente não tenha os efeitos plásticos nesse material. Bom, então aqui eu estou explicando cada um deles, tá? Vou passar de maneira um pouco mais rápida por isso. Explicou lá no slide anterior, tá? Então, mas só deixando aqui uma parte textual para apoio posterior e, enfim, vocês podem pausar o vídeo e bom, então a gente viu que na verdade o limite de escoamento é expresso ali não por um ponto específico, mas por uma faixa de valores. Mas a gente aqui no curso vai adotar um ponto mesmo para fins de simplificação, para ter um limite para comparação, tá? Agora, para o caso do alumínio, é difícil detectar até essa faixa, né? Claro, depende da liga de alumínio, mas e aí a gente, para esse caso como o do alumínio, que é difícil detectar até a faixa de escoamento, a gente recorre ao chamado método. Então, se a gente pegar ali um ensaio de tração de alumínio normal, a gente tem ali um determinado comportamento, digamos que seja esse aqui, tá? Simplesmente vai utilizar uma deformação padrão, tá? Usualmente é 0,002 ou 0,2%. E dessa deformação padrão, a gente vai traçar uma linha paralela, se houver, né, a uma porção linear inicial dessa curva. E essa interseção dessa linha traçada com a curva, propriamente dita de tensão-deformação, seria o ponto que corresponderia aí ao limite de escoamento equivalente, mas com determinada dúvida. Então, pegando aqui isso que a gente disse, né, 0,002 de deformação, a gente traça essa reta verde que é paralela à reta vermelha,
que corresponde ao trecho linear, se houver. Às vezes tem ensaios de alumínio, tipos de alumínio que a gente não tem essa parte linear, mas a gente aproxima, tá? Então a gente tem aí a correspondência rebatendo para o eixo Y, que é o eixo de tensão, né, sigma. A gente tem o limite de escoamento determinado dessa maneira. Salientando que é bastante incerto determinar desse modo. Mas, às vezes, não. Essa é a técnica empregada para a obtenção do limite de escoamento para esses materiais que têm difícil detecção de limite de escoamento. Bom, e aí apresentando aqui as curvas de tensão e deformação para diversos materiais, a gente vê realmente particularidade deles, né, no que se refere tanto a alguns se deformam mais, outros se deformam menos, uns precisam de uma tensão maior para atingir o escoamento, outros de uma tensão menor. Tá? Então, por exemplo, o aço estrutural aqui que a gente vê lá um pouco mais abaixo de médio carbono, a gente vê uma grande capacidade de deformação, tá? E num limite de escoamento baixo. Já o que a gente chama aqui de aço inoxidável, a gente já vê uma menor capacidade de deformação em relação ao aço estrutural, porém com um limite de escoamento mais elevado. Então, a seleção do material mais adequado também vai passar por isso, pela visualização desse diagrama, pelas propriedades advindas do mesmo. Tá? Então, o diagrama tensão de informação é muito importante, porque dele advém diversas outras propriedades e a própria visualização do mesmo já traz alguns indícios dessas propriedades que falo. Então, daí a importância do diagrama, fundamental para a seleção do material mais adequado para determinado tipo de trabalho, tipo de tarefa. Bom, e aí a gente tem aqui o que a gente falou de limite de escoamento, né? Então, aumento significativo da deformação com relação à deformação, tá? Sem tanta variação de tensão, mas é um comportamento complexo ali de ser definido. A gente tem o chamado limite de resistência à tração, então a gente tem aquela tensão máxima na curva tensão-deformação, né? O máximo atingido em termos de tensão. Temos também o que a gente chama de dutilidade, ou seja, o quanto de deformação plástica o material pode suportar até a ruptura, né? Então a gente está falando principalmente principalmente não, a gente está falando daquela fase plástica, né? Então essa deformação, tá? A gente está falando em termos de deformação. Então, por exemplo, se a gente pegasse uma barra e ela pudesse ser dobrada em um arco circular, a gente estaria falando dessa capacidade que ela tem de ser dobrada sem se romper, por exemplo, né? Ou a capacidade de transformar uma barra num fio, por exemplo, né? A gente está falando da dutilidade alta. Então, esses materiais com dutilidade alta, eles têm a capacidade de absorver grande quantidade de energia e deformação antes da ruptura. Tá? Então, mais estritamente relacionada aí à deformação. Tá? Então, materiais altamente dúteis têm alta capacidade de se deformar plasticamente, e materiais pouco dúteis, e aí eu inseri esse termo, frágeis, pouco dúteis ou frágeis, eles têm pouca capacidade de absorver deformação, ou seja, um baixo grau de deformação plástica. Tá? Só para fazer a distinção correta aí.
A dutilidade, basicamente, só para a gente quantificar isso, é claro, para não ficar muito abstrato, a gente pode quantificar por dois parâmetros básicos, que são o alongamento percentual e a redução de área percentual. O alongamento percentual ele vai ser dado, então, por essa diferença de comprimento, né, do L final menos o L inicial, LF menos L0, sobre o L0, ou seja, o comprimento inicial, vezes 100 para dar em porcentagem. Tá? Então, esse é o alongamento percentual. Então, essas informações em alguns catálogos constam, né? Então, para a gente ter uma ideia do quão útil é um determinado material. E a redução de área percentual, em que a gente tem ali a área, e nesse caso, falando de tração, né? A gente tem a área inicial maior que a área final, então por isso a gente tem A0 menos AF, tá? Sobre A0. Então, eu pegando aqui como base o ensaio de tração. Se fosse um ensaio de compressão, seria o oposto, né? Seria a área final menos a área inicial. Mas aí, pegando sempre como base aqui o ensaio de tração, portanto. Tá? Então, de posse dessas duas informações, o alongamento percentual e a redução de área percentual, a gente consegue dizer, ou pelo menos comparar, tá? Acho que a melhor saída é essa, comparar um material com o outro no que se refere à dutilidade. Tá? Então, como eu disse anteriormente, materiais que não são muito dúteis são chamados de frágeis, ou seja, pequeno alongamento, pequena redução de área percentual antes de se romper propriamente. Tá? Então, só para dar aí alguns exemplos de materiais frágeis, né? A gente tem, por exemplo, vidro, cerâmica, concreto, ferro fundido, enfim. E muitos aços são dúteis, né? O próprio alumínio também, com dutilidade alta. Só para também dar alguns exemplos do que a gente está falando desses conceitos. Aqui temos um exemplo de uma folha de dados de material. No lado esquerdo podemos observar a composição química das ligas de titânio. Do lado direito nós temos as propriedades mecânicas do material em questão e as propriedades físicas. Então a gente tem lá, por exemplo, a constituição química ferro, oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio. E a gente tem as propriedades mecânicas aqui. A gente tem a Ultimate Tensile Strength, que é o limite de ruptura. A gente tem a Yield Strength, que é o limite de escoamento. E Elongation, que é o alongamento percentual. Então a gente poderia, por exemplo, pegar um exemplo a liga de alumínio grau 7, né, para uma barra. Então, liga de alumínio grau 7 para uma barra, a gente vai ter o limite de ruptura 50 KSI, limite de escoamento 40 KSI e o alongamento percentual de 20%. Tá? Então, só um exemplo de uma folha de dados de material típica. A gente também tem comportamento, por exemplo, do concreto, que é um material frágil. Então, a gente observa que ele tem pouca capacidade de se deformar e também tem, claro, isso é relativo, né? Mas também apresenta pouca capacidade de resistir à tensão. Então, o diagrama tensão-deformação dele se a gente fosse fazer o comparativo com o aço estrutural típico, seria mais ou menos nessa ordem de grandeza e escala, de modo que ele apresenta baixa capacidade de absorção de energia, né? Se a gente falar que esse diagrama pode representar também energia, né? Então ele tem essa baixa capacidade de absorção dessa energia. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.